Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Multitude Especial. Hoje estamos com Cláudio Guaranis, presidente e fundador da CG Malls. Viemos falar um pouquinho do mercado de shopping, de empreendedorismo, de negócio, evolução do mercado. Ele vai contar um pouquinho da história dele aqui pra gente e contar alguns causos que acontecem aqui internamente. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Cássio. Boa tarde. E como eu te falei antes, uma honra estar aqui conversando com você. A minha história é uma história bacana e ela começa lá num campo de futebol. Essa aqui é interessante. Eu sou engenheiro, né? Engenheiro civil. Trabalhava na época na João Fortes Engenharia. Conheci o pessoal, trabalhei com eles lá. E fiquei lá como estagiário, me formei, fui contratado como engenheiro civil e eu não gostei nada daquilo. Não era o que eu queria fazer. E aí eu meio que estava dando uma desistida da engenharia, quando, num campo de futebol, eu sou convidado para ir para a Mesbla. Caraca, todo mundo passou pela Mesbla. Mesbla sempre foi uma grande escola de varejo. De muita gente. E aí eu fui convidado para ir para a Mesbla e eu nunca tinha pisado numa loja de departamento na minha vida. Eu não aceitei, obviamente. Mas esse convite foi muito forte. Pô, eu falei, cara, mas eu vou eliminar 15 anos da minha vida. Eu estudei aqui pra caramba, me formei. Não, você vai trabalhar na Mesbla com a gente está mudando o perfil das pessoas de lá. Beleza. Acabei aceitando, entrei na Mesbla, fiquei lá durante 10 anos. E a Mesbla, dentro da Mesbla, começamos na área de vendas, depois fui para a área de compras, depois fui para mais lojas de boutiques, né, que a Mesbla tinha, a Next, a Folia, e aí veio o Collor. Em 1990, o Collor... Plano Collor, ele tira o dinheiro da população e o que acontece? Emergem todos os problemas e eu olhei para a empresa, para a Mesbla e falei assim, caramba, a Mesbla está completamente inchada de grandes executivos. Por isso você falou que todo mundo trabalhou na Mesbla. Não, eu conheço um monte de... Assim, a Mesbla, querendo ou não, ela pode ter tido problemas que nem ela teve, mas eu conheço muitas pessoas bem-sucedidas que saíram de lá, montaram empresas, confecção, diretor de empresa, dono, tem, assim, eu vou chutar aí que eu conheço uns 40, tá? Sempre eu lembro, vem alguém, eu tive uma base na Mesbla, é como se fosse um BTG Pactual, que muita gente saiu de lá e despontou. Então, aí veio a ideia de, vem cá, saiu da Mesbla, a Mesbla com aquela inchaço, gente pra caramba, muito, muito boa gente. E aí eu peguei e liguei para uma pessoa que eu tinha sido gerente da loja do Rio Sul, da Mesbla do Rio Sul. Liguei para os donos do shopping e eles tinham acabado de mandar um superintendente lá embora e estavam precisando de um. Então, são aquelas sortes, né, que acontecem. E lá fui eu para ser superintendente do Rio Sul Shopping Center. O ano era 1990, mais ou menos em setembro que eu entrei. E aí é bacana, né? Porque você é um engenheiro civil com uma baita de uma formação em varejo. Essas duas coisas somadas para shopping center é muito bom. E aí eu entrei, na minha época tinha pouquíssimos shoppings. Shoppings em 1900... Não tinha essa quantidade toda. Não, em 1980, que foi a inauguração do Rio Sul... Tinha Barra, né? 4 shoppings no Rio de Janeiro. Aqui no Barra Shopping, Rio Sul e mais quem? Nada. Aqui no Rio Sul aqui no Rio de Janeiro era o Rio Sul, foi o primeiro, e logo em seguida o Barra Shopping, 80 e 81. E aí eu entrei em 90, mais ou menos nessa fase. Os shoppings estavam começando a andar ainda, e foi realmente um boom na área de shopping center, essa década de 90 em diante. Hoje nós estamos falando de 700 shoppings, só para vocês terem uma ideia do que aconteceu. Então, eu peguei todo esse caminho. Aí, eu volto a dizer, a sorte de novo. Eu peguei todo esse caminho. Aí, virei diretor-presidente da Brascan, que era dona do Rio Sul, e, além do Rio Sul, tinha o Madureira, tinha o Bay Market, tinha outros shoppings em São Paulo. E eu fui caminhando. Os shopping centers, eles têm uma associação, né, chamada ABRAS, Associação Brasileira de Shopping Center, e eu fui convidado, ao longo do tempo, para ser vice-presidente.
E eu fui vice-presidente durante 9 anos, até 2007. E essa data é engraçada, porque em 2007, a Braskem resolveu se transformar em Brookfield. Ela mudou a empresa lá no Canadá. E acelerou para a construção, né? E foi para a área de imobiliária, uma área de corporações, e vendeu, praticamente botou tudo para vender, todos os empreendimentos para vender, e tirou, e saímos todas as pessoas de operação, que era o meu, saímos todos da Braskem naquele mesmo momento. Eu tinha 50 anos, certinho. Pum. Aí eu falei, beleza, vou fazer o quê? Bom, vou montar uma empresa e tentar fazer o que eu sabia, administrar shopping. E aí montei a CG Malls, em 2007. E fui buscar um nicho de mercado, aqui no Rio de Janeiro, que os grandes empreendedores de shopping não queriam, que eram os shoppings vendidos. Então, só para te dar uns exemplos, tem o Città América, foi o primeiro que nós pegamos. É um shopping complicadíssimo, porque eles é de multiproprietários, todo mundo brigando. E a gente entra com uma cabeça de shopping, tentando organizar, tentando fazer campanha, tentando arrecadar fundo promocional. Isso foi fazendo sentido lá. Tanto fez sentido que o Downtown, que é o vizinho, quando viu o nosso trabalho, estava sendo bem feito, nos chamou para assumir o Downtown. Então, e aí deu ciúme. Isso acontece. Mudou-se o síndico, deu ciúme, nós saímos do Città América e fomos para o Downtown. E aí eu sou só como referência, mas fizemos isso em mais ou menos, 25 empreendimentos no Rio de Janeiro. Tem de Niterói também. Todos de empreendimentos... Comprados. Isso, todos que a gente chama de vendidos, porque são de multiproprietários, são vários. Não, é porque acontece muito esse exemplo que você falou, quando é shopping que o pessoal compra a loja, a gente em off fala que o shopping dá muito problema. Porque é muito difícil. Porque é como se fosse cada um ficar puxando para um lado. E aí o shopping ele deixa de andar muita coisa, porque não tem a mesmo foco que todo mundo. Ah, eu quero vender, eu não quero gastar para isso, eu quero... a gente sempre fala e... Vou fazer uma pergunta, aproveitar que você teve lá no início. Você não acha que se o Città fosse um shopping administrado, ele teria tido mais sucesso? Não tem a menor dúvida. Porque, assim, ele é um dos melhores pontos que tem na Barra. Sim. Ele tem uma área grande. Ele teve ele teve a Bodytech quando era o auge de alcance, de tudo. Ele teve um monte de operações, assim, Vale, não sei o quê. Várias coisas, assim, bem grandes para ele. Só que eu acho que, como teve esse lado de um monte de gente que cada um queria uma coisa, ele nunca meio que atingiu o potencial que ele poderia. Claro que ele é um shopping maneiro, ele está lá, mas ele não é um shopping, que nem a gente fala. É verdade. Ele acabou virando um shopping de empresas ou salas, assim. Teve muita loja e tal, mas parece que ele, assim, o pessoal tinha uma expectativa muito maior dele, que ele não chegou, eu acredito, por causa disso. Nem sabia que... Não, eu digo para você, não tenho dúvida que a diferença de um shopping tradicional como esse que nós estamos para um shopping vendido é exatamente essa. A diferença é na administração. Que você, quando é um shopping como esse, a administração manda. Ela comanda todo o mix. Ela determina o mix. Ela faz as campanhas promocionais para trazer as pessoas para o todo, não simplesmente para um lugar. Então, essa é a diferença maior entre um shopping vendido e um shopping tradicional como esse. Então, mas a gente pegou esse nicho, Cássio, desde 2007, 2008. Olha só. Olha quantos anos tem. Tem 18 anos. É isso? 18 anos. Então, há 18 anos atrás, a gente vem ensinando. E olha que vem a história. A gente vem ensinando, mostrando... Porque a administração de um empreendimento como esse também ela é diferente. É que nem um condomínio, é que nem o teu prédio. Tem um síndico, tem um conselho de proprietários, de diretores que comandam o negócio. Então, e você está ali como administrador, você está uma figura que é o terceiro comando dessa história. E isso é complicadíssimo, porque muda o síndico, muda tudo. Vem uma outra história.
Então, a gente passou 18 anos, há 18 anos que a gente vem ensinando como é que se deve administrar esse tipo de empreendimento. E agora, o que está acontecendo? Os síndicos, opa, já sabemos fazer. Pô, Cláudio Guarani, muito obrigado. Vocês, irmãos, ó, vocês foram campeões, ó, muito obrigado. Tchau. Deixa que eu faço sozinho. E o que vai acontecer? Vai cair tudo. Porque vai cair nessa história que você acabou de dizer. O cara só vai pensar no próprio umbigo. Daqui a pouco. Não, mas eu acho que é um ciclo, não, que nem a gente vive em shopping. Ciclo. Vai ter um ciclo do pessoal batendo com a cabeça na parede ali, não alcançando, e eles vão chamar de novo e vai evoluir, como o shopping a gente estava falando. O shopping, da época que você entrou até hoje, ele está numa constante transformação. Ontem a gente estava falando isso, a gente trouxe o pessoal da Espaço Facial, eles têm 52 unidades e 80% no shopping. Eu perguntei como é que... Ele falou, Cássio, hoje, com uma transformação, isso você deve até saber mais do que eu, ele falou que hoje 60% ou 70% do shopping passou para a área de serviço. Por quê? Porque não ficou mais só a venda. Hoje você tem academia, você tem lugar de exames, você tem parte médica, você tem coisa de cabelo e milhões de outras coisas que há, sei lá, 15, 20 anos, com academia no shopping. Há 15 anos atrás, você nunca ia imaginar isso. Tem um exemplo espetacular que é o próprio Rio Sul. Quando eu entrei lá como superintendente, lá em 90, o Rio Sul era... Aliás, todos os shoppings existentes, eles nasceram pelas incorporadoras, quer dizer, pelas construtoras. Então, o que a incorporadora e construtora queria? Qual o maior rendimento por metro quadrado? Então, cinema, por exemplo, não dava dinheiro por metro quadrado. Olha só, hein? Estou falando de 1990. Drogaria. Para que drogaria em shopping? Para quê? Pô? Os caras não vão pagar o metro quadrado que uma loja de vestuário. Então, era completamente diferente. As grandes âncoras, na época, eram as lojas de vestuário. Lojas americanas, lojas C&A, americanas, né? Americanas, Mesbla, Mesbla. Exatamente. Essas eram as grandes âncoras, lojas de departamento. E isso vem mudando ao longo do tempo. Aqui mesmo, você vai percebendo. Riachuelo, né? Pernambucanas. E aí eu falo para você, por isso, o shopping, quando ele é administrado, que é um shopping tradicional administrado, ele acompanha a mudança. Ele pode até demorar um pouquinho a se mexer, porque isso aqui é um navio, né? Mas ele vai e acompanha a mudança. Hoje, como você estava falando dessa parte, hoje está todo mundo voltado para o bem-estar. O bem-estar hoje é o negócio. Então, você tem que estar bem aqui dentro. E bem-estar tem a academia, tem a estética, tem saúde. Isso tudo tem que estar aqui dentro hoje. E se não está, vai estar. Praça de alimentação. Era um super negócio, bacana pra caramba. Hoje é restaurante. Então, você tem que ter aqui dentro restaurantes, porque isso atrai gente, atrai a família. Mas isso lá em 90, estava xingando, cara. Não existia hipótese de ter restaurante. O Rio Sul tinha um único restaurante, que era o Viena. Cara, antigo assim, não né? tinha, impressionante. Isso estou falando de 90 para cá. Olha só. Então, assim, o shopping ele muda, ele altera, ele se adapta. Por quê? Porque como é tudo aluguel, ele vai alterando, ele vai... Também as empresas que estão lá têm que dar dinheiro, porque se não dá também ele não... Uma pergunta, vamos lá. Hoje você acha que qual é a área que mais hoje traz rentabilidade para o shopping? O pessoal tem gente que diz que é estacionamento. Estacionamento é muito bom. Estacionamento realmente é um grande negócio. E não dá para desperdiçar. Porque você também não tem o que fazer, né? Exemplo. Você vai lá, para o carro... Vou dar um exemplo do shopping que a gente estava administrando, que era o Downtown. O Downtown, ele tem... Você diz administrando na época ou agora? Não, estava agora, pouco tempo atrás. Não, eles quebraram tudo para mexer num estacionamento, fazer que é um estacionamento gigante, e tem época que não tem vaga ali. Não tem vaga, mas hoje o Downtown ainda é isso. Ele gira em torno de valor condominial, em torno de 3,5 milhões. É o que ele cobra de condomínio por mês. Né? De estacionamento deve ter mais que isso. 1,5 milhão vem no bolso. Com esse 1,5 milhão, o Downtown faz tudo. Tudo. Toda a parte de investimento, essas expansões, tudo é feito com essa parte
que vem no estacionamento. Então, você vê, olha como é um grande negócio. Quando você fala de rentabilidade, vestuário continua sendo... Porque a rentabilidade depende da margem do produto. Então, se você tem uma margem alta, ali você consegue pegar um bom resultado. Sim, mas o shopping ele não consegue, se o cara fatura mais, ele pegar uma margem maior. Consegue? Consegue, dependendo. Por exemplo, depende do contrato, você depende diz? do contrato. Um contrato de loja de vestuário, você vai a 7%, 6%. Você consegue alcançar isso. Num contrato, por exemplo, de uma Casa Bahia, por exemplo, uma loja de commodities, a margem é desse tamanho, você vai conseguir 2,5%, 2%. Uma loja americana vai pagar 1,5%. É assim que funciona. Agora, você tem que pensar como um todo, porque uma coisa atrai a outra. Você não vai botar um negócio todo aqui só de vestuário. Vai ser bacana em algum momento, mas vai faltar. E os eventos? Que você vê? Como que você vê os eventos? Que hoje também é um jeito que os shoppings arrumaram eventos, trazer negócio de carro, feira, coisas gastronômicas e tudo, como um adendo para faturamento e fluxo de pessoas. Sem dúvida. Você vai ganhar no estacionamento, como a gente estava falando, mas a intenção é trazer gente para dentro do seu negócio, para circular, para fazer compras, para curtir o teu negócio. E o entretenimento é muito forte. Não só o entretenimento, como os shows, né, os eventos. Todos os dois são muito fortes, ainda fazem muito, muito efeito. Então, o próprio Downtown, voltando para o Downtown. O Downtown, ele recebe lá 35 mil pessoas por dia, de segunda a sexta. Quando chega sábado e domingo, como as salas esvaziam, então, em princípio, ele reduz. O que ele faz? Ele faz evento sábado e domingo para poder trazer, receber esses 35 mil pessoas que estavam vindo durante a semana. O Downtown, ele já teve... pode dizer que ele fez uma meia montanha-russa em algumas coisas. Ele já teve muita operação de lotar lá. Bares, né? Dado Beer, eu lembro de ser Porcão e outras coisas. E ele ser um shopping muito cheio. Depois ele ficou meio vazio, porque ele foi trocando as operações. Eu acho que o mix, ele não em algum momento... Foi sofrido isso. Não acertou. Foi sofrido porque o Downtown tinha muitos bares mesmo, né? O que aconteceu? Veio a lei seca. Olha que coisa. E a lei seca tinha um barril lá também. Matou os bares, estou te dizendo, matou. O cara não podia beber, então acabou. Esses bares todos foram para o Olegário Maciel. A maioria deles foi para ali, para o Olegário, aquela região ali. E o Downtown teve que substituir, aos poucos, devagar. Foi sofrido. Eu não sei, estava com uma faculdade lá, academia Gama também. Filho saiu, entrou a Universidade Veiga de Almeida, entrou, saiu. Não é fácil. O empreendimento vendido não é fácil. Porque aí cada proprietário pensa em si, no seu aluguel, no que está arrecadando. Ele não está pensando no todo. Então, se uma faculdade fala, estou com um problema, você não consegue reduzir meu aluguel, o cara fala, não, mas eu só tenho isso aí. E aí a faculdade vai embora. E o empreendimento é que perde, geral, né? É difícil. O empreendimento vendido, ele tem essa dificuldade toda, porque cada um está pensando no seu espaço. Hoje, vocês administram quantos shoppings em média? Ou dão consultoria? Isso. Como é que funciona hoje a CG Mall nesse sentido? A CG Malls hoje é uma empresa de consultoria em gestão. Então, assim, você está precisando de alguma coisa, não precisa ser uma gestão fixa, né? Fixa, nem total. Mas eu posso fazer uma ajuda na área de marketing, uma ajuda na área contábil, uma ajuda na área operacional e técnica, administrativa. Hoje e a gente faz isso para o Brasil, né? Não só para o Rio de Janeiro. Porque hoje você consegue fazer quase tudo online. Então, mas hoje você atende shoppings fora do Rio. Shopping fora Quais do os Rio. estados? Cuiabá, por exemplo, a gente legal, longe aberto. Fizemos lá o mercado dos produtores que eles estão lançando por lá. Lá em Cuiabá. Aqui é no Uptown. Foi também foi empreendimento que nós fizemos. Conta um pouco de como foi a criação. Porque, assim, é muito interessante. Porque o mercado produtor que a gente lembra era ali perto da SEDAI. E ali meio que foi morrendo. Exatamente. Pela transição de obra e outras coisas. E aí o pessoal tirou e levou para o Uptown, que também é um shopping novo.
E hoje eu não sei, eu nem sei qual o tipo de administração lá, que começou de um jeito meio que... Eu nem sei o que é hoje. Não, eu te digo, é muito interessante o Uptown. O Uptown é um empreendimento que ele é escondido, né? Se você olhar o Uptown, tem 4 blocos na frente e a SIG, na época, que era a construtora, ela vendeu esses 4. Vendeu. Um dia ela falou, vendeu, e vendeu muito bem. Vendeu. Então, os 4 blocos vendidos. Os 8 blocos que tinham atrás desses 4, ela resolveu fazer armazéns. Eu lembro disso. Armazéns. Tipo americano. Tipo americano. Eram, vou te dar o número, 400 armazéns verticais assim, que chegava até 200 metros quadrados cada um. Sabe quanto ela alugou? Quantos ela alugou? 0. Pouquíssimo. Ela queria, na época, eu vou te falar quanto era que eu fui olhar. Você foi olhar. O aluguel lá era 17 a 20 mil reais. Aí o pessoal olhava e falava assim, pô, tá mais caro que loja. Aí, assim, o pessoal pensou em alguns negócios, não era um negócio só. Aqui tem uma variedade. Então, lá funcionava para um, mas para outros não. Aí o cara, pô, mas eu vou ficar aqui sozinho. E ainda tem um problema, é aquele problema de demanda. Porque quando o shopping está no início, ninguém quer ser o primeiro a abrir a loja. Só se for alguém muito grande. Isso. Aí o cara fala assim, eu vou abrir sozinho aqui, tô eu olhando mais ninguém. E ainda, qual o fluxo que eu vou ter? O que eu vou fazer lá? E ficou um tempo esse negócio do armazém até meio que fazer a gente... Aí chamaram a gente. Vem cá, bombeiro, porque está pegando fogo. Na verdade é o seguinte, o Shalom, que é o dono da SIG, ele um dia foi conversar comigo, falou, Cláudio, preciso te mostrar um negócio, queria que você me desse uma ajuda. E ele me levou no Uptown. E o Uptown já tinha recebido a Beats. E eu, quando eu entrei no Uptown, eu falei, cara, não é possível. Tudo pronto, sem ninguém, 0 pessoas. Aí eu falei, mas como assim, Shalom? Ele, pois é, eu quero transformar isso aqui, mas eu não sei para onde caminho. Não sei o que fazer. Aí eu falei assim, porra, você tem um shopping aqui, eu vi a Parque ao teu lado, tem um Metropolitano ali, tem um Barra Shopping colado, você vai fazer mais, isso aqui vai virar um shopping? Assim, eu perguntando. Ele, pois é, eu não tenho muita saída. Aí ele pensou assim, o que eu pensei foi tentar trazer aquele comércio que está no centro do Rio, do Saara, para cá, para a Barra. Fazer como se fosse um segundo ponto, um segundo point de comércio, tipo Saara. Falei, pô, isso aí pode ser uma boa ideia. Agora vem a história. Sabe quanto era a BL? Quer dizer, a área locável? 73 mil metros quadrados. Sabe quanto pega o Saara inteirinho? 7 mil. Ou seja, você pega 10 vezes mais. Então você tinha que fazer quantos Saaras para cá? 10. Mas essa foi a ideia. Aí a gente começou a pensar em trazer todos os grandes comércios que estavam fora. Então, Mercadão de Madureira, fomos na Dutra, que pegavam também esses mercados fortes que tinham para lá, fomos trazendo. E aí, cada bloco recebeu uma âncora dessas ideias. A gente inaugurou em outubro de 2015 com uma loja. Você acabou de falar. Uma loja, chamava-se Caçula, uma loja de 4 mil metros, inaugurou o empreendimento inteiro por causa da Caçula. E aí, o que aconteceu? Tá até hoje lá. Tá até hoje. Não, aí ficou outubro, e vai novembro. lá no final de semana para você ver. Aí veio outubro, novembro e dezembro. Daqui a pouco começou a aparecer gente, todo mundo começou a gostar. Vamos lá, vamos lá. Aí fomos trazendo essas operações todas. Então, e o cume, quer dizer, a parte melhor disso, que a gente está falando do mercado, é que tinha um bloco, que era um bloco lá no final. Final à direita. Final à direita. A gente começou a pensar, porra, vamos trazer o mercado dos produtores para cá? E quem deu a ideia foi o cara do La Plancha. Sim, porque ele foi um dos que mais perdeu com a mudança do restaurante. A gente tinha muito. E até hoje não é igual, porque o La Plancha lá, ele era 24 horas. Isso aí, então, pô, a gente tinha muito amigo que vinha de fora do Rio, todo mundo vinha de fora, o horário que fosse, tinha algum evento, não sei o que, a gente ia no La Plancha, trazia uma galera. Quando o La Plancha foi diminuindo o horário e mudando, a galera foi ficando, pô, não tem mais onde ir. Foi mudando. E aí, quando jogou pra lá, e ele ficou, acho que um tempo sem comunicar, não sei se ele... Teve acho que um delayzinho entre sair de lá e tal. Então, muita gente não pegou. Eu vou te explicar por que houve o delay. Quando ele vinha sozinho. Nós fomos conversar com o Júnior,
você não quer montar um restaurante aqui? A gente está querendo botar uns restaurantes, a ideia era essa, botar alguns restaurantes aqui. Pô, você não quer vir? Pô, aí ele olhou, gostou, entendeu o que era. Pô, tá bom. Vocês não querem trazer as peixarias também? Quando ele falou isso, a gente falou, por que a gente não traz tudo? Por que a gente não pega o mercado dos produtores e coloca aqui? E aí o Shalom, essas coisas são bacanas. O Shalom pegou um avião, foi para Portugal e falou assim, eu quero isso aqui. Foi para o Mercado da Ribeira, em Portugal, que é brilhante, maravilhoso. Tirou foto, pegou os arquitetos, eu quero isso aqui. E foi feito dessa forma. Então, abriram todos os restaurantes assim, de forma periférica, com o meio todo de vendinhas, de quiosques. Aquilo foi um sucesso. E levantou o Uptown. O Uptown, a partir daí, ele deu tudo certo. E, como você falou, vai num fim de semana no Uptown, é um absurdo de gente que tem lá. Bacana a história. Não, boa. ali ficou muito legal. O pessoal vai lá, tem diversidade e tal. Acabou mudando muito o mercado. Que nem você falou, o próprio Uptown ele teve uma mudança de várias situações. Sim. Botaram faculdade, tem Medicênio, tem Localiza ou Movida. Ele foi se ajustando. Hoje em dia tem circo, tem festa junina. Na verdade, assim, é o que você falou. O shopping tem que entender que ele tem uma evolução. Pegando nesse lado, o que você vê de visão de futuro para o varejo e para o shopping center no Brasil? De futuro? O que está impactando hoje é inteligência artificial, né? Está chegando forte e está todo mundo tentando entender o que isso impacta no shopping. Há cerca de 25 anos atrás, Cássio, eu fiz uma palestra sobre internet, porque a internet ia acabar com o shopping center. Então, há 25 anos atrás, eu falei... 2000. Isso. Era no bug do milênio. Eu fui fazer uma palestra na Abras, porque a internet estava chegando e ia terminar com o shopping center, porque a pessoa ia comprar tudo online e não ia precisar mais se deslocar, ir para um empreendimento, estacionar o carro. Porém, ali naquela palestra eu dizia, existe um filme chamado Advogado do Diabo, não sei se... Eu vi Al Pacino e Keanu Reeves. Keanu Reeves. E tem uma frase final do Al Pacino como o diabo, que ele diz assim, que ele segura tudo e fala assim, a vaidade é o pecado que o diabo mais gosta. Então, a vaidade humana, o homem precisa ver e ser visto. Então, isso é o que mantém isso aqui. É o que mantém o shopping. As pessoas querem ver e ser vistas. É importante a socialização e nunca vai perder. Então, aquela internet que ia acabar com isso aqui, todo mundo ia comer em casa, todo mundo ia comprar tudo em casa, está aí. Os shoppings aí, eles vão se alterando, eles vão se movimentando, eles vão mudando, eles vão se adaptando, mas eles têm um futuro brilhante. Cada vez mais os shoppings estão com mais gente. Aí você fala, pô, mas as pessoas não estão só comprando, não. Hoje, isso aqui não é um templo de compras, como foi lá naquele passado. Hoje é um local de encontro, de socialização, de bem-estar. As pessoas, os shoppings estão se adaptando, buscando isso para entregar para as pessoas. Então, esse conforto, isso não tem como tirar. E vão aproveitar toda essa vinda da inteligência artificial para, vou te dar mais conforto, cada vez melhor. Eu vou entender o que você quer em termos de conforto e vou te dar. Você vai conseguir encontrar aqui tudo que você quer. Hoje é o shopping. Serviço, entretenimento, restaurante, enfim, tudo isso aí. Pegando esse outro lado, como é que você vê, pegando a nossa parte de economia, e a gente está falando um pouco como é que você vê a relação dos shopping centers para o ano de 2026 e o mercado de varejo? Que esse ano foi um ano meio, a gente poderia dizer, um ano ruim para o varejo. É um ano travado, né? Assim, não teve um fluxo contínuo. Ele não teve um fluxo contínuo. Acho que 2026, por ser um ano eleitoral, ele tende a ser melhor. Os economistas dizem que gira mais dinheiro. Gira mais dinheiro. O pessoal faz a economia andar mais. Isso aí, porque precisa receber voto, então vai fazendo a economia girar mais. Mas eu acredito mesmo de 2027 em diante. Não, você acredita que 2026 vai ser bom e 2027 vai ser melhor? Melhor ainda.
daí para frente você vai ter outro patamar. Mas tem algum motivo, alguma... Eu acho que é assim, é tudo junto. Né? Ou cíclico? É cíclico e acho que entra um ciclo bastante positivo, pelo menos durante uns 8 anos. Precisa mudar quem está aí. Só isso. Mudando quem está aí, nós vamos ter um ciclo de 8 anos muito legal. É isso aí. Pegando um outro lado, quais os projetos que você acha que hoje eles seriam os que deram mais visibilidade ou que mostraram mais a CGMAL para o mercado? Assim, você deu um exemplo aí do Uptown e dos outros. Quais outros que você poderia contar ou que tem alguma... Tem outro aqui pertinho também, chama-se Aerotown, que acho que você conhece. Eu conheço também. Fica ali na Ayrton Senna, em frente ao Via Parque. Em frente ao Via Parque. Aí também tem uma historinha bacana, que o Antônio Monteiro, ele é o concessionário, porque ali é uma concessão, e ele... da Infraero. Isso aí. Aí eu trabalhei ali do lado. Ah, legal. E aí ele pegou a concessão, eram 2 terrenos de 33 mil metros, somados davam 66. Antiga Taikon. Ou ele pegou onde era uma revendedora de veículos, eu não me lembro mais. Tinha uma Dirija ali. Dirija. A Dirija, a Taikon e depois a Barra Brasa e o coisa. Aí ele pegou a Dirija, que tinha saído, ele pegou essa parte da concessão e ele veio conversar comigo, apresentado por amigos, porque ele estava com uma dúvida, né, do que fazer. E ele falou assim, olha, Cláudio, estou trazendo para ocupar a parte construída, porque tinha uma parte construída, eu estou trazendo 150 lojas. Eu falei, pô, espetáculo, mas da onde? Estou trazendo lá de né, como é que chama ali? Subida para Rio Petrópolis, tinha aquele Feirão das Malhas. Estou trazendo o Feirão das Malhas para cá e vão ocupar 150 lojas, já está tudo locado. Eu falei, pô, sensacional. Mas eles não são atacados? Isso, mas lá não funciona todo dia. Lá funciona segunda, quarta, sexta e sábado. Não, mas aqui eles vão funcionar o tempo inteiro. Bom, beleza, só que eu vou dizer uma coisa para você. Isso não sustenta, porque você tem um Via Parque de frente, você tem um Barra Shop ali, você tem que fazer mais coisa aí. Vamos criar, aí veio a ideia do Power Center. Vamos criar aqui várias atividades grandes que vão se somando e vão criando atratividade. Uma vai atrair para a outra. A primeira foi os containers. Né? Foi uma ideia bacana que surgiu de colocar toda a parte de alimentação em containers. Então, era as 150 lojas. Acho que foi o primeiro Madeiro que vocês levaram, né? Madeiro foi nota 10, foi super, super bem. Foi bem legal aquilo. E aí veio, antes, a gente fazendo as coisas, aí as tais 150 lojas se transformaram em 20. Ou seja, ficou faltando 130 lojas. E aquelas que eles diziam que o atacado veio, não vieram como atacado, vieram lojas... Lojista, né? Varejo normal. Então, assim, olha o trabalho que deu. Aí, beleza, fomos lá, comercializamos tudo, criamos aquela... E aí, fomos criamos um master plan, pegamos o terreno do lado, eu falei, pega o terreno do lado, porque senão você não vai ter onde estacionar. Aí ele pegou a concessão do lado, criou o Detran, e aí tem que dar as virtudes para quem merece. Ele, Antônio, é um cara que faz. Ele mete a mão na massa. Ele vai, ele resolve e faz. Eu preciso do Detran, deixa comigo. Vai lá e bota o Detran. Isso tudo trouxe para o... Botou também uma de construção agora que está... É Ouro Mil ou Casa... Não, né? Casa do Construtor, não? Não. É aquela... Ela é azul. Amarela. Amarela enorme. Caramba. Chatuba. Pô, eu troquei o nome. Não, tá lá, Chatuba, enorme, grande. Botaram um boliche também, então, né? O Antônio exagera. Ele passa do Negócio limite. de carro, barbearia gigante. Tem tudo. Hoje você tem uma cidade lá e tem muita coisa voltada para serviço. E aí o que acontece? O Mix também teve pandemia, tem essas coisas todas que atrapalharam bastante. E o Mix teve que ser remodelado. Hoje você encontra lá, inclusive, móveis, assim, coisas para casa. Isso não dá muito movimento, né?
esse tipo de atividade. Mas pelo menos está lá preenchido. Na verdade, tem que pagar a conta e ajudar a movimentar. Se pagar a conta e movimentar, vai. Isso, tá funcionando. Aí vou aproveitar usando esse modelo. Fala para o pessoal como é que hoje, assim, na sua visão, se monta um mix. Como é que é uma decisão de montar um mix de shopping? Porque, assim, que nem a gente está conversando, tem muita coisa de shopping que as pessoas não entendem. Então, ela olha e fala assim, pô, mas tal loja está aqui, qual é o nexo? Que nem a gente está falando, por que botaram... tem perguntas, às vezes, e a gente nem todo mundo sabe por quê. Porque existe uma técnica de mix de shopping, que, claro, vai mudando, mas existe. Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho como é que se dá essa... do seu jeito. Isso assim, tudo inicia através da pesquisa, né? Se não tem pesquisa, esquece. Você não faz nada, né? Então, se você pesquisar, tudo funciona. Vou voltar um exemplo de quando eu era lá do Rio Sul. Eu entrei no Rio Sul e falei, cara, cadê as pesquisas? Sumiram, não tinha ninguém. Eu falei, vamos fazer uma pesquisa. Vamos perguntar para os nossos clientes o que eles gostariam de ter aqui no shopping. Aí começou a aparecer. Aí eu gostaria de ter loja americana, não tinha. Eu gostaria de ter uma drogaria, não tinha. Eu gostaria de ter cinema, não tinha. Isso a gente foi trazendo para o mix aquilo que as pessoas gostariam de ver. Então, assim, tem muito... A técnica, existe a técnica, você tem que equilibrar as histórias, porém, tudo inicia pela pesquisa. Então, você, com pesquisa na mão, sabendo que o público daquela região, ou o público que você quer atingir, sabendo o que ele quer, você equilibra o teu mix. Você consegue resolver toda as tuas Hoje tem operação que te chama para montar mix? Não. Sim. Direto. Aí a gente chama de desenvolvimento e planejamento. No caso, no mix, eles te dão uma pesquisa e aí você vai analisando. A primeira coisa que eu falo, vamos fazer uma pesquisa. Vamos fazer uma pesquisa. Saca um terreno aqui. Vamos ver se esse terreno tem realmente força para virar um shopping, um centro comercial. O que ele precisa ter? Será que ele precisa ter salas comerciais? Vamos perguntar. Isso é fundamental, Cássio, assim que funciona. Largou aí, pronto, você consegue administrar bem, consegue equilibrar bem, porque você tem que dar, no final das coisas, da história, resultado. Tem que ter resultado. Hoje, pegando uma outra parte de número, para um shopping, o que seria uma coisa legal de resultado? 2%, 10%, 5%? Dá uma visão para as pessoas, até porque as pessoas acham que shopping é igual ao mercado, né? Todo mundo acha que todo mundo nada em dinheiro. Gira muito dinheiro, mas às vezes a margem é baixa e é ajustada. E também tem muita coisa, bota muito dinheiro na frente, alavanca muito porque tem construção, tem tudo isso que eu estou falando aqui porque às vezes a gente não pensa. Tu entra no shopping e fala, pô, o cara está aqui, que nem o Alfredo Soares outro dia deu um número que uma Zara vende 20 milhões. Ok, tu pensa, vende 20 milhões, mas é a Zara. Aí quanto o shopping ganha? Tanto, mas tem imposto, mas tem operação, que nem você falou. Quanto é uma operação? Quanto é segurança? Claro que dá dinheiro, senão ninguém trabalha de graça, isso. Mas para a gente dar números e falar um pouco disso aí. Essa pergunta é campeã, porque isso impacta dentro do... Hoje, como é que está a Selic, né? 15% ao ano. Então, qualquer número abaixo disso, esquece. Ninguém faz nada. É por isso que hoje estamos passando por um período que não tem nenhum shopping inaugurando. Há quanto tempo não tem um shopping inaugurando aqui no Rio de Janeiro? Não vai ter. Por quê? Não, eu lembro, o último foi esse aqui, porque já foi feito na pandemia, ele é de 2020. Exatamente. Então, 2020 não, antes. Então, nessa nova política atual, 15% de Selic impacta. Ninguém tira o dinheiro de onde está para levar para a produção. Em condições normais de temperatura e pressão, um shopping ele vai, se você conseguir um retorno de, vamos lá, entre 18% e 20% ao ano. Em condições normais. Como está... Está no 0 a 0. Quando está no 0 a 0 agora. Está no 0 a 0. É muito risco. Imagina, você fazer um empreendimento desse tamanho e não andar. Então, é o seguinte, quando a Selic baixar para condições normais, 18%, 20% ao ano está perfeito para você fazer
um empreendimento como esse. E outra pergunta, assim, eu vou direcionar a Rio e Brasil. A gente ainda tem muito mercado para shoppings novos e assim, para shopping mesmo, tanto no Rio regional. quanto no Brasil, geograficamente, você deu um número aí de 700 e poucos shoppings. Eu não sei quantos tem no Rio, mas eu sei que tem uma quantidade razoável. São Paulo tem mais, porque tira a praia e algumas coisas do ar livre e o pessoal acaba indo para shopping. No Rio, ele varia muito a ida ao shopping, a temperatura, chovendo ou não, e situações. Então, a gente ainda tem isso. E como você vê esse lado de crescimento de shopping para os próximos anos? Não vejo, assim, shoppings regionais, a gente está chegando ao limite. E eu falo de Brasil, né? Estou falando de Brasil. A gente tem um número que, em cidades que tem mais de 200 mil habitantes, ou perto de 200 mil habitantes, cabe um shopping de 20 mil metros de ABL. Mas aí você vai ver quantas cidades têm mais de 200 mil habitantes, já não tem mais. Então, você não tem mais muitos espaços, não estou dizendo que não vai ter, mas não tem muitos espaços para fazer shoppings regionais. São shoppings de 40 mil metros de ABL, 45, 50 mil metros. Esses você não tem. Você vai ter o strip mall, que tem muito mercado ainda, que você tem condição de colocar lojas próximos a grandes condomínios. Então, isso ainda vai crescer. O americano, né? Os americanos têm 45 mil shoppings, eles chamam assim. Mas desses 45 mil shoppings nos Estados Unidos, 40 mil são strip malls. Quer dizer, aqueles que você para de carro, está em frente às lojas, está ancorado por um mercado ou ancorado por uma loja de departamento e com umas lojinhas do lado de conveniência e serviço. Isso vai andar. Agora, shoppings regionais, a gente está indo para os limites. Você acha que, assim, hoje a gente vê muita operadora grande. Você acha que cada dia mais a gente vai diminuir o número de operação e ter mais fusão, principalmente nesse tipo de modelo de shopping? E uma outra pergunta, você acha que as menores elas vão trabalhar mais nos street mall ou shopping de bairro? Porque ela é mais acessível para eles e também tem que ter menos investimento. Então, assim, você não precisa aportar num shopping 500 milhões, 350. Então, você acha que esse é o caminho para o que a gente está nessa transformação de shopping? A concentração em poucas empresas, a concentração desse tipo de shoppings com esse tamanho em poucas empresas já está feita, né? Você põe porque a gente está vendo muito assim, por exemplo, o Via Parque, eu acho que eu posso estar errado aqui, por isso que já estou falando antes, mas eu acho que o Via Parque nos últimos 4 anos foi vendido 3 vezes, se não me engano. Então, ele está trocando muito. Então, as próprias operadoras, elas ainda estão numa transação ainda de qual shopping ficar, se passa, se terceiriza, por exemplo, você tem a ECIA, que terceiriza a gestão, e tem algumas, porque elas são boas em construção, mas não são tão boas em gestão, porque gestão de shopping não é tão fácil como parece. Não, eu concordo com você. Acho que a concentração em poucas dos grandes shoppings, isso já está na mão. Você quase bota aqui numa mão ou um pouquinho mais, você tem o Brasil todo já bem concentrado. Pode ser que exista alguma outra fusão, mas acho que já está bem dimensionado o que está. O crescimento vai ser nas familiares, né? Existem empreendimentos, que são de família. É uma família que resolveu fazer um empreendimento grande na cidade que ela domina. E ela não tem muita saída, porque, como você falou, vai ter um problema de gestão. Como ela é única lá na cidade, ela ainda consegue se virar, mas não consegue alterar, não consegue acompanhar as mudanças. Então, o que vai acontecer é isso. Você vai ter os menores, né, as empresas menores indo para esses caminhos, para essas... Como CGMOL, onde estão os seus próximos projetos e o que você acha que vai mudar o jogo assim para vocês nos próximos anos? A CGMOL é assim, no Rio de Janeiro, como a gente estava conversando, a gente ensinou muito, né? Hoje esses empreendimentos vendidos também já não tem mais espaço para eles. Eles já nasceram, cresceram, estão aí já no mercado quase há 20 anos. Então, eles já estão meio que dominados e não tem espaço para maiores. Então, você vai ter a CGMOL virada
para dar consultoria para esses mesmos empreendimentos, porque eles vão cair. Eles vão cair. É cíclico. É cíclico. E aí a gente vai lá ajudar de novo, tentar colocar no lugar. E a gente tem feito isso, estamos fazendo isso com o Aerotown, por exemplo, de novo. A gente saiu e agora a gente dá consultoria para ele dar uma arrumada de novo. Passou pela pandemia, tudo isso também chateou. E uma outra coisa, e o futuro do Rio nesse mercado? O Rio é muito forte, né? O Rio é muito forte nesse mercado de shopping. A gente seria o segundo hoje do Brasil. Segundo do Brasil. Tem próximo de BH, que é de Minas Gerais, também é muito forte. Mas a gente é o segundo. Primeiro São Paulo disparado. Mas a gente continua muito forte. Queria que você assim, deixasse uma mensagem para o pessoal do mercado e o pessoal que quer acompanhar essa área de shopping e pessoas que querem entrar, lojistas e tal, o que você deixa para eles como uma mensagem? Porque muita gente, a gente falou aqui um pouco de algumas áreas e de assuntos que lojista e o pessoal não tem muita noção. Então, é bom, como o shopping é uma área muito grande, tem visibilidade, que nem a gente falou, as pessoas têm um pouco uma crença de coisas que elas não conhecem tanto. Não, é assim, eu acho que o Rio de Janeiro vai continuar sendo a segunda maior região para shopping center. E vão existir alguns outros shoppings, sim, regionais, em grandes bairros do Rio de Janeiro. Por exemplo, Santa Cruz ainda não tem um shopping regional, convencional. Tem lá um shoppingzinho pequenininho. Que é antigo também. É antigo, mas ainda não tem e cabe pelo número de habitantes. Você acha que entre Barra de Guaratiba, aquela área aí, Campo Grande, tem espaço? Por exemplo, Campo Grande tem o próprio não, tem o Campo Grande, que então. É extraordinário. Então, mas aí o que estão dizendo? Existe uma cortina que vai ter o novo autódromo lá. E aí dizem que vai ter um aeroporto lá e um shopping outlet. É isso. Uma coisa que eu não te perguntei. Vou aproveitar aqui que eu lembrei. E os outlets? No Rio a gente só tem um outlet shopping. Assim, o outlet é isso aí mesmo. Ele tem que existir um ou poucos, porque exatamente para dar sentido à palavra. Para lá você encontrar as promoções. Mas você não acha que a gente é grande? Por exemplo, São Paulo, eu acho que tem mais. Tem uns 3 ou 4, eu acredito. Até no Sul tem. Muito grande. Mas o Sul também tem. Eu fui lá, tem uns 2. Tem. Só que tem na estrada. Tudo bem que o Sul tudo é um pouco meio diferente. Assim, é um pouco longe, porque tem que ser custo operacional baixo, custo de terreno baixo, para poder realmente justificar ter uma margem desconto, baixa. né? O desconto, senão não faz muito sentido. A gente não produz para sobrar. Igual os Estados Unidos. Os Estados Unidos produz para sobrar, compra para sobrar. A gente produz até para faltar. Faltou, opa, tá bom, entendeu? Então, o outlet acho que tem que ser assim mesmo. Então, no outlet a gente está bem servido. Está bem servido, poucos, ou pouco, único só, mas assim mesmo, assim que funciona assim. Eu queria agradecer sua presença aqui, ó, entregar de um kit do nosso parceiro. Que bacana. Que é a Évora. Agradecer sua presença. Obrigado, Cássio. E o que você quiser deixar de mensagem aí, está aberto o tempo. A gente vai marcar um outro papo para falar com mais gente de shopping e agradecer mais uma vez. Obrigado aí, foi realmente uma honra, como eu te falei, estar aqui conversando com vocês. Como mensagem, eu queria falar aquele tema que a gente conversou, que todo lojista, não quero entrar em shopping center, lojista novo, né? Não quero entrar porque me esfolam. Não é bem assim. Eu acho que realmente é uma área onde você tem que ser profissional, não é para amador, não dá para começar, entrar numa loja. Não, vai experimentar o seu varejo, experimenta num local de custo mais baixo. Fez bem, você vai ser convidado. Então, vai para o Downtown, por exemplo, vai para o Citar América. Vai para o shopping que ele estava administrando. Isso. Vai. E depois caminha para os grandes shoppings, porque eles vão te convidar. Então aproveita e dá um QR Code aí de desconto para o pessoal. Tá bem. Ele vai dar um QR Code de desconto para a galera. Hein? Tá certo. Eu gostaria que vocês compartilhassem, indica. A gente vai estar no Spotify, no YouTube e na Apple Music. E agradecendo mais uma vez ele aqui, a gente vai trazer ele com mais pessoas para falar de shopping. E até logo, pessoal. Obrigado.